Olá, iremos explorar agora a primeira aplicação, que é a Local Tone Mapping. Dando um pouco de contexto, cenas da vida real apresentam uma alta faixa dinâmica, isso vocês viram na aula sobre HDR. Mas quando a gente adquire uma imagem, o display é limitado, então a gente tem que mapear aquela alta gama de valores para os valores de pixel. Ok? E nesse processo, a gente pode ter sombras sendo mapeadas para zero ou partes mais iluminadas sendo mapeadas para totalmente branco. Então a gente precisa reduzir esses contrastes e é para isso que vai servir o Tone Mapping. Quando você vê uma imagem obtida para HDR como essa daqui, pode estar tentado a utilizar, por exemplo, uma transformação como uma transformação gama, que consegue ainda recuperar alguns detalhes, mas gera artefatos no processo. Né? Além de, em algumas imagens, acabar deixando as cores mais esbranquiçadas, como dá para ver de leve por aqui, né? Ou meio apagadas também. Você pode também tentar fazer uma transformação a partir da equalização de histograma, que obviamente não dá o melhor dos resultados aqui. Então, a proposta agora é a gente utilizar a filtragem. Então, a gente vai decompor essa imagem em duas componentes: intensidade, que aí vai conter os contrastes e os detalhes da cena, e a crominância, que contém as cores da cena. Assim, a gente consegue preservar as cores, preservar também os detalhes, mas alterar o contraste, né? Independente dessas duas coisas. Como a gente vai obter essa separação de detalhe e contraste, então a gente vai, a partir da intensidade, a gente tem a intensidade aqui, nós vamos subtrair dela uma versão suavizada dessa intensidade. Então a gente vai suavizar essa intensidade com algum filtro de suavização. Vai, como isso aqui contém detalhes, né, no caso características de baixa frequência, a gente vai subtrair da imagem original. O que vai sobrar são as características de alta frequência. Então isso aqui é o meu detalhe. Ok? Se a gente tentar fazer isso com a filtragem gaussiana, por exemplo, né, um filtro gaussiano, a gente vai ver que pode acontecer de tipo partes mais brancas aqui, elas geram um efeito nos arredores, né? Fica meio que iluminado nos arredores e partes mais escuras também podem gerar um efeito sombreado, ok? Que a gente não tem nas imagens originais. E no final, quando a gente computar o detalhe disso daqui, o que pode aparecer é esse efeito de halo aqui, ok? Que e muitas vezes vai acabar aparecendo na imagem de resultado. E isso acontece porque o filtro gaussiano ele borra as bordas. Então, meio que quando você tem um pixel iluminado, ele vai meio que influenciar os pixels em sua volta de uma forma muito maior. Ok? Então vai causar essa iluminação. A mesma coisa acontece com pixels escuros, que vai meio que propagar também para os seus arredores. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai utilizar um filtro que preserve as bordas. E é aqui que entra o filtro bilateral. O filtro bilateral ele é meio que uma extensão do filtro gaussiano, onde ele tem uma componente gaussiana do mesmo jeito, de espacial, né? Então ele vai ter um peso que vai ser maior quando eu estiver perto do pixel central, né, o centro da janela, e menor quando eu estiver nos arredores mais distantes desse pixel central. E para atenuar esse efeito nas bordas, a gente vai utilizar outra gaussiana, só que na intensidade, ok, do pixel. A gente vai computar a diferença de intensidade entre cada pixel e o pixel central, né, da janela e vai passar essa diferença por uma gaussiana para obter algo desse tipo aqui. E a combinação desses filtros vai me dar um filtro que preserve as bordas localmente. Então, para cada pixel, eu vou ter um pixel, um kernel diferente, né, desse daqui. Esse kernel aqui vai ser igual para todos, mas esse aqui vai ser diferente. Então, meio que por transitividade, o kernel final do filtro bilateral vai ser diferente para cada pixel. A gente tem aqui a expressão matemática, então isso aqui é parte da gaussiana, né?
E aí, no caso, a gente vai ter essa diferença aqui espacial, ok? Então, I e J é a posição do meu pixel central e K e L é a posição atual, né, da minha janela. Então, eu vou contar isso para cada pixel dentro da janela. Então, é a posição atual na janela. Então, você tem a distância aqui desses dois, utilizando essa exponencial aqui, né, para gerar um kernel desse tipo, ok? E um parâmetro sigma aqui que vai determinar a força do blur, né? Já a componente, né, da intensidade, a gente vai ter a subtração entre as intensidades do meu pixel central e da posição na janela atual, ok? E aí tem outro parâmetro sigma aqui que ele vai controlar a força do kernel nesse campo da intensidade, né, do pixel, ok? E no final a gente precisa também dividir pela soma do kernel para poder normalizar os valores e evitar um overflow. Ok, então para a gente executar o local map com filtro bilateral, a gente vai tomar os seguintes passos. Primeiramente, a gente precisa obter o canal de intensidade. Então, para isso, a gente vai utilizar a função do OpenCV, de conversão de cor mesmo. Né? No caso, vai ser a conversão de cor de RGB para Gray, né? Grayscale. Que aí vai conter essa transformação linear aqui, né? Que tem esses fatores que vão me gerar esse canal Y, né? Que vai ser a minha intensidade. Após isso, a gente vai aplicar uma transformação log nessa intensidade, né? Geralmente você vai ver implementado com log natural ou log 2, mas eu também já vi implementações que utilizam log 10. A que melhor funcionou, né, na hora de implementar foi a log 2 para mim. E o log ele vai servir para que a gente tenha diferenças no contraste, diferenças, né, na intensidade representando contraste, ok? Então, quando a gente aplicar o filtro bilateral, a gente vai e outras operações também, no caso, vai estar operando direto no contraste, né? E isso também vai simplificar algumas das operações aritméticas, né? Já que a gente teria que fazer divisões ali que no espaço log vão se tornar subtrações, né? Um log de uma divisão é um log de subtrações. Então a gente obtém esse L aqui que é o log da minha intensidade. Nós então decompomos a intensidade em duas camadas. A primeira delas é a base, né? Então são as características de baixa frequência da minha imagem, né? Do log da intensidade, que vai ser obtida a partir do filtro lateral. Ok, então está aqui a base. E o detalhe é obtido através daquela subtração, ok? Então da intensidade original, no caso no espaço log, pela e tirando aí a base, né? Que aí vai me dar aqueles detalhes de alta frequência, aqueles características de alta frequência. Após isso, nós aplicamos um offset e um fator de escala para obter a nova base. Essa aqui é o passo da redução de contraste aí da, da pipeline, ok? Então a gente vai tirar da base um offset e escalar o valor final. Isso vai me dar a minha base alterada aqui, que vai ser utilizada para reconstruir depois a intensidade. Eu vou mostrar no código como escolher esse offset e esse fator de escala. Nós também vamos reconstruir a intensidade a partir do que a gente obteve aqui, né? A gente vai preservar os detalhes, então os detalhes vão ser o mesmo, mas a gente vai utilizar a base alterada. Então a gente vai reverter essa subtração basicamente aqui, né? Adicionando a base os detalhes, ok? E aí no final também aqui faço a exponenciação, né, com 2 porque eu teria um log 2 aqui no final. Então estou revertendo essa operação aqui. Então aqui eu já não estou mais no espaço log, ok? Então essa já é a minha intensidade final alterada. Após isso, nós aplicamos a transformação de tumbling para correção de cor. Então, para cada canal, no caso que eu estou exemplificando com um R, mas é para cada um R, G e o B, eu vou dividir o canal pela imagem original, pela intensidade original, no caso. Na implementação prática, a gente tem que se atentar pelos casos de divisão por zero, né? Então, nesses casos, a gente só considera que está zero normalmente. E após isso, a gente vai passar o resultado dessa razão aqui, né, por essa exponenciação com esse S de tumbling, que é um fator que controla a saturação final. Okay?
E aí, no final, a gente vai colocar a influência dessa intensidade nova a partir da multiplicação por ela, ok? E aí a gente obtém o nosso canal final, né, transformado. Isso para cada um, R, G e B. A partir disso, a gente consegue uma operação desse tipo aqui, né? Esse foi o operador que vocês viram com o Kevin, e esse aqui é o resultado dessa pipeline. Que aí a gente tem um exemplo no Colab que aí vocês podem acompanhar aí e vão ver aí na próxima parte dessa aula.